Fala, boizinhos e boizinhas do Explica Enem. Meu nome é Breno Nelson e para quem não aguentava mais essa semana, estou aqui de novo. Já tivemos essa aula essa semana de círculos e circunferências e agora vamos ter uma aula fantástica sobre quadriláteros. Ainda mantendo esse assunto incrivelmente odiado por vocês, que é geometria plana. Mas tá, para falar de quadriláteros, o que é um quadrilátero? É aquilo que tem 4 lados. Mas vamos pensar um pouco mais devagar, vamos pensar mais matemática da definição. O que significa ter 4 lados? Significa que a gente vai ter uma delimitação de espaço em 4 linhas diferentes. Ok. E o que isso implica? Isso implica que a gente vai ter 4 vértices, ou seja, 4 quinas, 4 pontinhas, e 4 ângulos internos. Porque lembra daquela aula de ângulo lá atrás, vocês viram que se dizia que um ângulo era a junção de 2 retas ou 2 segmentos de reta? Então, se a gente tem 4 retas, ou 4 linhas, a gente tem um ângulo aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui e um ângulo aqui. Beleza. E com isso a gente tem 2 diagonais, que são a junção dos vértices, a junção das pontas, que não estão se tocando. A de A com C e a de D com B. Beleza. Então, já sabemos que todo quadrilátero tem 4 lados, tem 4 vértices, tem 4 ângulos internos e tem 2 diagonais. Tá. E como é que a gente classifica os quadriláteros? Quais são os tipos de quadriláteros direitinho? Bom, eu acho que o melhor jeito de classificar é a gente começar por paralelogramos, que são aqueles em que todos os lados são paralelos a alguém. Ou seja, se tem 4 lados, a gente tem 2 pares de paralelos. Ou seja, aqui em cima é paralelo com aqui embaixo, e aqui da direita é paralelo com aqui da esquerda. Lembrando, o que é uma linha paralela? São aquelas linhas que o ângulo entre elas é de 0 graus, ou seja, elas nunca vão se tocar. Se você puxar a reta daqui para cá, essas 2 retas nunca vão se tocar. Bem como se você puxar a reta daqui para cá, essas 2 retas nunca vão se tocar. Beleza. Um paralelogramo é em que todas as linhas, todas as delimitações do quadrilátero são paralelos. Mas o que é um trapézio? O trapézio é aquilo em que você tem um par de paralelos, ou seja, aqui em cima, se você puxar a reta para sempre, e aqui embaixo, se você puxar a reta para sempre, eles nunca se tocam, mas você tem um par que não é paralelo. Significa que aqui na esquerda e aqui na direita, se você puxar essa reta daqui para cima, ela eventualmente vai tocar com essa reta daqui. Ou seja, não são paralelos. Então, o que é um paralelogramo? É um conjunto formado, é um quadrilátero formado por 2 pares de paralelos. E o que é um trapézio? É um quadrilátero formado por um par de paralelos. E a gente tem um genérico, que na real nem tem nome para isso. A gente chama de genérico só para dizer que não tem nenhuma linha paralela. Aqui todas as linhas, se você puxar, os complementos sempre se tocam. Certo? E por que é um quadrilátero? Porque tem 4 lados, 4 ângulos, 2 diagonais e 4 vértices. Mas, tipo assim, esses genéricos, inclusive, a gente mal vai estudar. Certo? Vamos agora focar nos paralelogramos. Nos paralelogramos, a gente tem todos os lados opostos congruentes, ou seja, todos os lados que são paralelos têm exatamente o mesmo valor. Os ângulos não opostos são suplementares, ou seja, esse ângulo aqui ele é suplementar desse daqui. E para quem não lembra, suplementar significa um ângulo que 2 ângulos que somados dão 180 graus. Certo? Ângulos opostos são congruentes, ou seja, ângulos opostos têm exatamente o mesmo valor. Não se esqueça, aqui em geometria, congruente significa igual. É só um jeito bonito de falar a mesma coisa. E, por último, a gente tem diagonais que se encontram no centro. Na prática, a gente tem as 2 diagonais se encontram exatamente no meio desse paralelogramo. Ou seja, o ponto do meio
que é metade da altura e metade da largura, vai ser o ponto de encontro das diagonais. Para que isso vai servir, Breno? Porque numa questão ele pode começar a trabalhar isso e você tem que estar, sabe, atento a esse tipo de detalhe. Tá, mas paralelogramos podem ser classificados. E quais são as classificações dos paralelogramos? O primeiro é um losango. O que é um losango? É isso daqui. Todo mundo pensa num quadrado deitado. E calma, um losango não é um quadrado deitado. O losango tem diagonais ortogonais, ou seja, as diagonais têm que formar 90 graus, como é o caso desse daqui, certo? As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Quem não lembra o que é bissetriz, calma. É só você pensar que a diagonal, dessa mesma diagonal que a gente estava trabalhando, ela corta o ângulo interno ao meio. Isso aqui era um ângulo, e aqui ficou metade aqui, metade aqui. Isso daqui era um ângulo, ficou metade aqui, metade aqui. Isso aqui era um ângulo, ficou metade aqui, metade aqui. E as diagonais têm dois eixos de simetria. Se você cortar esse losango no meio, tanto verticalmente quanto horizontalmente, você tem um eixo de simetria perfeito. E por último, os losangos têm diagonais que se cortam no ponto médio, que é justamente o ponto do centro aqui. Aí, Breno, e qual a diferença dele para um quadrado? A gente vai ver com calma, certo? Mas vocês estão percebendo que um losango não precisa ter os 4 lados iguais. Ele pode ter lados diferentes, certo? Tipo, não é regra para ser losango ter lados iguais. Tá, dito isso, como é que calcula a área de um losango? A área do losango, diferente da área que a gente vai ver nos outros paralelogramos, é fácil de calcular usando as diagonais. É o único quadrilátero que a sugestão é a gente usar as diagonais para calcular a área. A gente usa diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Certo? A prova disso é muito chato, acho que vai tornar o vídeo muito longo. Tem inclusive isso na apostila, mas eu acho que é melhor pensar mesmo na formulinha. Tipo, lembrou de losango, lembra de diagonal. Tá? Beleza. E um retângulo? Retângulo é o mais fácil da gente estudar. Que as diagonais são todas iguais. Né? Tipo, a gente tem exatamente 2 diagonais medindo o mesmo valor, que não era o caso do losango. O losango tinha 2 diagonais diferentes. Se a gente voltar aqui, a gente vê uma diagonal gigantesca e uma pequenininha, pichulotinha. Beleza? No retângulo, não. O retângulo é tudo igual. O retângulo tem 2 eixos de simetria, do mesmo jeito de um losango, tanto vertical quanto horizontal. Ele tem diagonais que se cortam no ponto médio, que é o centro de simetria, igual ao losango. E ele tem ângulos internos de exatamente 90 graus. Isso é muito importante porque não é o caso do losango. O losango não tem ângulos de 90 graus. O losango tem ângulos aleatórios, que são só iguais quando não são adjacentes, não são um do lado do outro, certo? Olhando para o losango, você sabe que esse ângulo daqui é igual ao de baixo e esse daqui é igual ao da direita. Mas eles não são os 4 iguais, como é o caso do quadrado. Nem o retângulo, certo? Por último, o retângulo tem lados paralelos com sempre o mesmo comprimento, certo? Que é aqui em cima ser 5, embaixo ser 5, na esquerda ser 2 e na direita ser 2. Tipo, acho que isso é bem intuitivo de entender. Aí, como é que calcula a área de um retângulo? Vocês já devem estar mais carecas para saber do que eu, mas para quem ainda não lembra, a área do retângulo é base vezes altura. Embaixo vezes o de cima. Certo? Tá, e o que é um quadrado? Um quadrado não é nada mais nada menos que um retângulo de lados iguais. Se você pegar um retângulo e botar todos os lados iguais, ele é um quadrado. Então, o quadrado tem as mesmas propriedades do retângulo, só que com algumas adicionais. Por exemplo, todos os lados são iguais. Fácil. As diagonais têm sempre 90 graus. Elas não são só iguais. Elas são iguais formando 90 graus. Isso é importantíssimo. Certo? As diagonais sempre cortam o ângulo do meio. São bissetrizes. Certo? Quanto à área, tem um detalhe mais legal. Que a área dos quadrados
é a mesma área de um retângulo, que é base vezes altura. Só que como as bases e a altura são iguais, a gente chama os dois de lado e faz lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Certinho? Paralelogramo é só isso. Tá, se paralelogramo foi fácil, trapézio ainda é mais fácil. Por incrível que pareça. O máximo que você vai ter que fazer é se esforçar um pouquinho para decorar a fórmula, e eu vou até dar uma dica de como fazê-la, certo? Mas, até agora, o que você tem que lembrar do trapézio? Primeiro, lados paralelos são chamados de base, ou seja, base de cima e base de baixo, base maior e base menor, e essas bases não são iguais, não podem ser iguais. Se essas bases forem iguais, por definição, você não vai ter um trapézio, certo? Tipo, é até um bugzinho, mas essas bases não podem ser iguais. Beleza, agora vamos pensar na área. A área do trapézio é facílima, é uma forma um pouco maior, que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Aí a galera tem um pouco mais de dificuldade de lembrar dessa forma, porque a forma é um pouquinho maior. Aí qual é a dica que eu, Breno Nelson, gosto de fazer? Tipo, eu no meu ensino médio adorava fazer isso. E serve para o Enem. Então, eu penso o seguinte, as bases são iguais ou não? Não são iguais. Se as bases não são iguais, você tem que pensar, pelo menos eu pensava assim, então eu tenho que pensar como se fosse uma base equivalente. Qual é a base equivalente? A base equivalente é a média aritmética das bases. Como é que você calcula a média aritmética? Soma os dois dividido por 2. Então você faz, soma as duas bases, a de cima e a de baixo. Depois que você soma as duas, divide por 2. Aí você vai ter a média, que é como se fosse uma base equivalente. E essa base equivalente você pode multiplicar pela altura, como um paralelogramo normal, certo? Então, eu acho que é a melhor maneira de você resolver isso. Pega base maior e base menor, tira uma média aritmética, achou a média aritmética com a forma da área de qualquer quadrilátero, base vezes altura. Eu acho que, sabe, é a minha sacada. Aí com isso a gente termina a grande parte dos conteúdos. Então, vamos agora revisar tudo isso aí, pegar a apostila e dar uma lida para a gente começar a fazer as primeiras questões.